Fala galerinha, bom dia, segunda-feira começando, Dr. Francisco Carlos, tá baixado aqui no J Quest que ele tá cantando meio alto hoje, ele tá muito animado, que hoje é segunda-feira, dia de animação, semana começando, vamos lá. Rapaz, seguinte, tava olhando a enquete que eu coloquei sobre o café da manhã, né, o que as pessoas comem, o que tem costume de comer, e aí eu observei que tem uma galera, um monte de gente que faz uso da tapioca de manhã. E aí me conta o que vocês acham a respeito da tapioca. É um alimento saudável? Não é saudável? Tem um valor nutritivo bom? Não tem? O que vocês acham? Então vou contar um negócio para vocês. A tapioca é um alimento saudável, certo? Não tem conservante, né? É praticamente um alimento in natura. Certo? Certo. Só que nós temos um porém com a tapioca, cara. Tapioca é só o carboidrato. É a farinha pura, ultra refinada. E aí, nós temos um problema com relação a isso. Por ser uma farinha quase pura, não ter fibra nenhuma, não ter proteína, não ter nada, ela rapidinho ela é absorvida pelo organismo. Entendeu? E aí o que acontece é que ela faz um pico de glicose lá em cima. E aí isso aí estimula o pâncreas da gente, pico de insulina lá em cima. E essa alteração no metabolismo que ela faz, isso não é uma coisa hoje em dia vista como uma coisa boa para o dia a dia da gente. Essas variações muito grandes, esses picos muito grandes de insulina, de glicose com insulina, isso não é muito legal. Isso com o tempo estimula a resistência insulínica. Então o que a gente tem que fazer? O ideal é não ingerir a farinha da tapioca pura. Você que gosta da tapioca, tem jeito de melhorar. Então o ideal seria misturar, ou você faz uma crepioca, que seria você acrescentar ovo a farinha da tapioca. Isso acrescentaria um valor nutricional maior e diminuiria um pouco o índice glicêmico dessa farinha de tapioca. Ou então acrescentar linhaça, chia, fibra propriamente dita, farelo de trigo, a aveia, né? O que o pessoal chama de aveioca, né? Então assim, é interessante você acrescentar alguma coisa que tenha um pouco mais de fibra para fazer com que esse índice glicêmico da tapioca caia um pouco e ela seja absorvida de forma um pouquinho mais lenta e não faça pico de glicose muito alto. Entendeu? Entre a tapioca e o cuscuz de milho, que eu vi que uma boa parte das pessoas colocou, o cuscuz de milho é melhor do que a tapioca, justamente por isso, que ele tem um pouco mais de proteína e tem a fibra. Então isso ajuda a baixar o índice glicêmico dele. Entre o cuscuz de milho e o cuscuz de arroz, melhor o cuscuz de milho. Beleza? E o pão, Dr. Francisco, e o pão? O pão ele tem algumas fibras, se você puder comer o pão integral é melhor. Quando você for comprar o pão, anota aí, isso é importante. Procura olhar na composição desse pão, porque normalmente o primeiro elemento que vem na composição, lá nos constituintes do pão, ele vai, é o predominante. Então se tiver farinha de trigo comum, é farinha de trigo. Se tiver farinha de trigo, como é que se diz? Farinha de trigo com fibra, né? Ela vai ser a predominante, né? Farinha de trigo integral, desculpa a falha. Farinha de trigo integral. Então ela vai ser a predominante. Então normalmente o primeiro elemento que vem na descrição dos nutrientes de um determinado alimento é o predominante. Beleza? Tranquilo? Então tá bom, galerinha, vamos que vamos. Hoje o treino foi massa, foi 10 km de corrida regenerativo e eu ainda cravei 2 km de natação. Hoje foi top, tô feliz da vida. Vamos que vamos, galerinha, pau na máquina.